Gente, então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito boa tarde. Eu sou Clarissa Bezerra. Eu sou educadora, antropóloga de formação. Então, eu sou uma cientista social chegando na educação. Sou filha de educadora, pai economista, filha de nordestinos. Fui para Brasília muito pequena. E há 22 anos eu trabalho na Casa Thomas Jefferson, onde eu atualmente sou gerente corporativa acadêmica, responsável pelo programa pedagógico da escola. Nós somos um centro binacional, Brasil e Estados Unidos, que vai completar 60 anos no ano que vem. Temos uma longa história de excelência no ensino da língua inglesa em Brasília. Temos também uma operação em Minas Gerais, em Uberlândia, Goiânia. E para a gente é um imenso prazer estar aqui na Beth Educar mais uma vez, com o nosso Thomas Bilingual for Schools. A nossa missão é trazer essa excelência para as nossas escolas parceiras, para os nossos parceiros. Então, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Estou vendo muitos rostinhos queridos aqui. É uma honra para mim. E a gente que é professor é aquilo, né? A gente sempre sente o fio na barriga, né, Cecília? Friozinho na barriga, muito gostoso. Bom, eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje sobre liderança. E, Juliana, você pode passar para mim? Mas antes de falar com vocês sobre liderança, eu queria me conectar com vocês e pedir que vocês também, um convite para que vocês se conectem entre si aqui. A gente vai construir uma coisa juntos nessa meia horinha que eu vou estar com vocês. Olhem para essa imagem e digam para a pessoa que está aí do teu lado, pensa um pouquinho primeiro com você, e aí quando você estiver pronto, eu quero que você vire para a pessoa do seu lado e diga, que lugar é esse? O que é esse lugar? Quem são essas pessoas e o que elas estão fazendo? Pensa um minutinho. Quando você estiver pronto, vira para a pessoa do teu lado e converse rapidinho. Ó, tecelagem, eu ouvi aqui, gostei. Conversou um pouquinho aí? Com o seu parceiro? Ótimo. Agora, eu tenho uma nova camada agora para você de pergunta. Pensa nisso aí que você compartilhou. Que sentimentos essa imagem te desperta? Alegria, sintonia, leveza, troca, simplicidade. O que essas pessoas estão fazendo? Quem são essas pessoas? Alguém quer arriscar? Parece um clube. São professoras, um clube de tricô. Onde é que essas pessoas estão, vocês acham? É uma sala de aula. É a sala dos professores. Tecendo histórias. Uau, adorei. Tá rolando história aqui, não tá rolando troca? A alegria no rosto das pessoas? Essa é a sala de trabalhos manuais na escola onde a minha filha de 11 anos estuda, em Brasília. É uma escola dita de uma pedagogia alternativa, que se chama Pedagogia Waldorf, a Escola Waldorf Moara, de Brasília. E nós entramos nessa comunidade no ano de 2020, um pouquinho antes da pandemia virar. E nós entramos para essa comunidade. Essas pessoas são mães e um pai de alunos. Você tem aí no meio a professora de trabalhos manuais. Ela está por aí, perdida aí no meio.
Mas o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão tecendo, tricotando. Elas estão fazendo algo com as mãos. Elas estão presencialmente conectadas entre si, tecendo. E o que acontece é que, simbolicamente, elas não estão só tecendo algo com as lãs coloridas que elas têm nas mãos, mas está sendo tecido, por meio dessa convivência, dessa troca dos olhares, do calor nas mãos e do fazer, relacionamentos, que é o que a escola faz na vida das pessoas. Qual é o papel da escola, se não ensinar às nossas crianças e jovens o que é ser humano em nossa sociedade? Na maior simplicidade, alguém falou a palavra simplicidade, é isso que a gente faz. A gente ensina e aprende junto com nossas crianças o que significa ser gente na sociedade, na comunidade em que nós estamos inseridos. É isso. E nós vivemos a pandemia. Pode passar, Ju, por favor. Vocês estão vendo aqui a última reunião de pais que nós tivemos, faz 2 semanas. No centro, vocês estão vendo esse tapete, né, essa coisa que foi criada pelas nossas crianças. Elas tricotaram juntas. Os pais e mães também ajudaram. E eu trouxe aqui para vocês, quando vocês viram aqui o título dessa fala, de tecido social, né? O que é isso, né? O que é esse tecido social? E aí eu trouxe aqui, muito simples, uma definição para vocês. Então, nós estamos falando de indivíduos e coletividade que são ligados por relações sociais profundas, complexas, profundas, de diversos papéis, compreendidas pela análise do poder, relações de poder, sim, que forma uma malha social. Bom, eu falei para vocês que em 2020 eu entrei nessa escola e a pandemia virou. O que aconteceu? Nos escondemos em casa, né? O que aconteceu com as nossas crianças? Quer dizer, a minha menina tinha 9 anos quando isso aconteceu. Eles ficaram 2 anos sem tecer com os adultos, uns com os outros, no espaço de afeto que é a escola. Então, esse grande território de afeto que é a escola, ele desapareceu da noite para o dia da vida das nossas crianças e dos nossos professores. E nós, líderes, gestores, ficamos sem saber direito ali nos primeiros dias, né, no primeiro mês. Meu Deus do céu, como é que nós vamos manter esse tecido? Como é que a gente vai manter todo mundo unido? A palavra de ordem na nossa escola, quando a gente virou a pandemia, era vínculo. Vínculo. Como é que nós vamos fazer? Não, o que a gente vai usar? Qual é a ferramenta? E o currículo? E a prova? Não, gente, 2 passos para trás. Vínculo. E foi isso que nos norteou nessa virada. Pois bem, o que houve na pandemia com esse tecido? Um tecido social já esgarçado por N motivos, que a gente sabe muito bem. Razões econômicas, políticas, enfim, do nosso país, né? Na educação. Não é um tecido que não está intacto, não é verdade? Foi ainda mais esgarçado, ainda mais aberto, a ponto de se perder alguns pontos ali da agulha do tricô. Quem aqui faz tricô? Quem aqui faz trabalho manual? Alguém faz trabalhos manuais? Tricô? E, de uma hora para outra, essas crianças foram para a tela. Obrigada, nós temos a tela, ainda bem que tinha tela, porque a gente queria manter o vínculo, né? Ainda bem, que bom. Mas eu ouvi uma anedota da professora de trabalhos manuais que eu quero compartilhar com vocês. Isso foi recente. Depois de 2 anos de pandemia,
ela começou a receber, ela teve relato de 1, 2 pais e mães que chegaram para ela preocupados, dizendo que os filhos estavam se sentindo enjoados na hora da aula de trabalho manual. Eles sentiam enjoo e dores de cabeça. E ela foi consultar um profissional, um pediatra, um médico. E ele falou assim: você está fazendo bem a essas crianças, mas eles estão tendo que passar mal para voltar para o bem. O que ele explicou? O cérebro desacostumou do tato, do trabalho manual, do que precisa ser feito. Ele ficou ali com aquela tela 2 anos. E ele desacostumou. Então, você imagina, isso é só um exemplo do que essas crianças passaram. Não é verdade? Pode passar, Ju, por favor. Foi isso que aconteceu. A gente perdeu um monte de fio da agulha, gente. Foi uma loucura. Então, o que a gente está tendo que fazer agora? A gente está tendo que retomar o fio da meada, botar na agulha, sentar em círculo de novo e começar a tecer a nossa história enquanto comunidade de pessoas, crianças, professores, pais, mães, gestores, para a gente começar a contar de novo a história da educação no nosso país. E todos vocês que aqui estão, muitos de vocês são líderes, são gestores, coordenadores. A minha fala aqui é muito para vocês hoje. Eu falei que é uma fala de liderança e é mesmo, e a gente vai falar um pouquinho, vou trazer para vocês 2 conteúdos muito bacanas. Eu acho que é muito importante sempre, quando a gente faz uma fala, trazer um conteúdo bacana para vocês levarem e depois vocês se debruçarem e estudarem mais a fundo, se assim vocês desejarem. E eu espero que inspire vocês. Então, vamos lá, Ju, pode seguir adiante. Eu queria dar 3 passos para trás e falar o seguinte. A gente precisa começar a falar em educação menos em coisas cristalizadas e prontas. Ontem eu estava ouvindo Paulo Presce fazer uma palestra maravilhosa aqui para nós, Paulo Presce da Roper Educação, e surgiu uma pergunta com relação à palavra soluções em educação, né? Por que agora se fala que tudo é solução, né? Essa coisa da coisa pronta, né? Então, a gente tem essa coisa que permeia a nossa sociedade e também na educação, que é esse fetiche quase por uma coisa pronta, uma receita, uma foto, uma coisa cristalizada, o resultado. Eu não estou dizendo que os números não sejam importantes, e dados são muito importantes para a gente tomar decisões enquanto gestores, estratégicas e importantes. Mas o que eu estou propondo para vocês aqui é uma provocação que é a seguinte: como sociedade, eu falo um pouco mais como cientista social agora, a gente precisa dar 3 passos para trás e voltar a olhar o processo educacional muito mais como processo e menos como resultado. Muito mais como processos de subjetivação do que identidade. O que você está falando, Clarissa? Quando eu falo de identidade, eu falo, não, ela é assim, é quem ela é a identidade dela, é cristalizado, é imutável. Não é. O paradigma ecossistêmico do conhecimento já nos diz isso, há muitos anos já. Nós somos e estamos em constante mudança e evolução, todos nós. Nossos professores, nossos alunos, nós gestores, todas as pessoas. Então, a gente precisa, quando a gente olha dessa perspectiva, a história muda. A aprendizagem é possível quando você entende que aquele aluno ou aquele professor está num lugar que no próximo momento ele vai estar em outro. E o que vocês, enquanto gestores, podem fazer para estimular essa evolução
e vocês, gestores, são fundamentais nesse processo. E aí eu vou falar um pouquinho mais disso nesse conteúdo bacana que eu vou compartilhar com vocês. Pode passar, Ju. Hoje temos uma palestra muito especial. Aliás, uma das... Bom, o primeiro conteúdo muito bacana que eu queria compartilhar com vocês... Desculpa, gente. É horrível falar com essa voz. Vocês me dão um minutinho? Obrigada. Desculpa. Eu recebi uma newsletter desse educador chamado Will Richardson, do Big Questions Institute. Eu vou compartilhar com vocês no finalzinho a referência para vocês entrarem no site, tá? Mas, na virada da pandemia, ele e uma parceira dele, educadora, muito experiente, ele é neozelandês, se não me engano, eles colocaram no ar o Big Questions Institute, que era justamente para dar conta da complexidade da pandemia para gestores, para líderes, né? E há 2 semanas atrás, a newsletter dele estava alertando para o burnout dos nossos professores. Então, se você for pensar num tecido, o link essencial entre a gente, gestor, o aluno, a família, quem é? É o professor. E aí ele trouxe, ele tentou oferecer 3 caminhos para a gente buscar olhar com os nossos professores. Quais são os 3 caminhos? Ele primeiro propõe que nós trouxéssemos para os professores a seguinte pergunta: professor, esquece tudo, para aqui e pensa, o que é sagrado sobre o que você faz? O que é sagrado? Então, respira, para e pensa. O que é do teu fazer pedagógico, docente, humano, no dia a dia, que para você é o que te trouxe aqui? O que fica? O que é sagrado? Ele precisa ser relembrado disso. Ele precisa voltar a se conectar com esse sentimento de por que eu comecei a fazer isso em primeiro lugar. Então, essa foi a primeira conexão que ele propôs, que nós fomentássemos com os nossos professores. Por que você está aqui? Né? Por que isso importa para você? Eles precisam ser relembrados disso. Tá? A segunda coisa é o pertencimento. E aí ele fala, gestor, crie espaços de compartilhamento e de apoio mútuo entre professores. Crie professional learning communities, comunidades de aprendizagem entre pares nas suas escolas. Abram esses espaços de troca, para que eles possam compartilhar sucessos e dores, para que eles não se sintam sós no processo. Essa foi a segunda pista que ele nos trouxe para a gente propor para os nossos professores na escola. A terceira pista que ele traz é: procure pelos pontos de luz na sua comunidade de professores. Ele chama isso de bright spots. Encontre e compartilhe e amplifique as histórias de sucesso, por mais simples que elas sejam. Então, é uma turminha que escreve uma carta para o Mitch Resnick, lá no MIT, e a Roberta, que é fellow, vai lá e fala com o cara, e o cara chora quando ele lê. Isso é um bright spot. Olha que bacana. Né? E são tantas as histórias de sucesso que nós temos nas nossas escolas. E aí, voltando um pouco para o viés do fazer educacional como arte, falar do tricô e do trabalho manual, né? A arte está no pequeno. No pequeno. O que nos faz humanos está no pequeno. No específico. No que você trocou com ela aquele dia. É você encontrar essas gemas e mostrar para a comunidade. Para os professores,
para as famílias, para os alunos. Então, essa foi a terceira pista que o Will Richardson trouxe para a gente. E aí eu já estou trazendo aqui, fazendo agora já a transição, para esse conteúdo bacana que eu queria trazer para vocês. Essa quarta pista é minha, eu estou trazendo aqui para vocês. Para você, líder. Liderar com a alma. Liderar, de verdade, não é transacional, é transformador. Você precisa ser uma liderança transformadora. Não é só ter o título, sentar na cadeira e ter a sala bonita, né? A gente tem que ir para o chão da escola. Então, é liderar com a alma. Líderes apontam o caminho e iluminam o caminho e falam, é para lá que a gente vai, gente, vamos embora, todo mundo junto. Pode passar, Ju. Vamos falar um pouquinho, então, do que eu estou chamando aqui de práticas de lideranças transformadoras. E aí eu vou entrar com um conteúdo. Pode passar, Ju, por favor. Isso aqui é um livro, possivelmente a Bíblia da liderança. Eu não sei se quem aqui já vai ter ouvido falar, talvez o Paulo conheça, né, Paulo? Não sei. De dois autores chamados Kouzes e Posner, The Leadership Challenge. É um livro, esses dois autores fizeram uma extensa pesquisa, assim, muitos anos de pesquisa, líderes de diversos campos do saber, e eles olharam as práticas e comportamentos dos líderes mais bem-sucedidos, e eles chegaram a 5 comportamentos. Então, depois eu também vou passar para vocês a referência do livro, para vocês mergulharem nisso. Se você é líder e gestor, e mesmo que você não seja líder e gestor, todos nós temos uma dimensão de liderança na nossa vida, esse livro é o livro definitivo de liderança. Tá? Então, fica aqui a minha dica para você, vou passar a referência completa. São 5 comportamentos dos líderes, quando eles estão voando em sua melhor performance, eles têm esses 5 comportamentos. Quais são eles? A gente vai olhar para eles juntos agora. Pode passar, Ju, para o primeiro. O primeiro comportamento que um líder tem, quando ele está voando no seu melhor momento, é esse aqui. Model the way. Ele ilumina o caminho a ser seguido. E ele é um exemplo, ele é um modelo desse comportamento para os seus liderados. Em que consiste isso? Os valores que norteiam a instituição, a comunidade, o grupo, têm que estar muito claros. Têm que ser claramente articulados. Tem que estar claro para as pessoas daquela comunidade que são esses os valores que nos movem. Então, se o valor na tua escola, na Thomas, por exemplo, nossos valores, alguns deles são excelência, inovação, pertencimento, crescimento contínuo do indivíduo, desenvolvimento contínuo, aprender sempre. Isso tem que estar claramente articulado pelo líder para todos os membros dessa comunidade. E não só isso. Você precisa afirmar e reafirmar e mostrar em comportamentos concretos os valores em ação. Ou seja, desdobrar esses valores em exemplos, em ações. Alinhar as ações aos valores compartilhados. Então, acho que a coisa mais forte aqui desse comportamento, model the way, é alinhamento, valores e comportamento. O líder tem que iluminar esse caminho. Vamos para o segundo. Antes de eu falar desse segundo aqui, qual foi o primeiro valor mesmo que eu falei? O primeiro comportamento? Ah, professora. Iluminar o caminho. Então é o seguinte, agora eu quero que você pare um minutinho. Pense em você como gestor. Ou pense num gestor que você trabalha, com quem você trabalha. Eu quero que você puxe na sua memória e guarde para você um exemplo do teu gestor, lá naquele primeiro comportamento. Guarda aí. Tá bom? Guarda aí. Pensa num exemplo concreto.
Se você é gestor, eu te convido a fazer esse exame. Pensa aí, num comportamento seu, tá? O segundo comportamento de gestores de altíssima performance é inspirar uma visão compartilhada e seus compromissos. Então, veja, os compromissos que ele tem que fazer para que ele tenha esse comportamento de inspirar uma visão compartilhada são esses aqui. Você precisa trazer para a tua equipe uma visão compartilhada de futuro. Visão de futuro. Você tem que trazer isso para a sua equipe. É você quem tem que apontar qual é essa visão. E tem que ser uma visão empolgante. Tem que ser uma linha de vida. Tem que ser uma coisa que as pessoas vejam e falem, eu quero fazer isso, eu quero fazer parte disso. Você vai trazer a visão de futuro. Só que você não faz nada sozinho, né, gestor? Você sabe muito bem disso. A gente bem sabe, né? Recrutar as pessoas com uma visão compartilhada que se conecte com as aspirações delas. Lembra? Eles compartilham dos valores. A partir desses valores, eles têm aspirações. E a sua comunidade tem aspirações coletivas. Então, é afirmá-las e apontar o caminho da visão de futuro com base nessa visão compartilhada. Então, é recrutar mesmo. E você vai concordar comigo, se você for pensar nos teus professores, coordenadores na tua escola, tem um monte de gente com a mão levantada pedindo para ser escolhido, é ou não é? Sempre tem. Sempre tem. Então, é procurar esse recrutamento. Vamos comigo, que a gente vai para lá. E a gente vai junto. Pensa aí num exemplo teu, gestor. Quando foi um momento que você trouxe e recrutou em torno dessa visão compartilhada? Pensa aí, tá? Se você quiser fazer uma anotaçãozinha, faça. Terceiro comportamento, Ju. Obrigada. Esse é muito bom. Desafiar o processo. Quais são os compromissos que você tem que fazer para você ser capaz de desafiar o processo? Aqui entra a palavra inovação, tá? Então, caramba. Por que nós estamos fazendo isso? Porque a gente sempre fez assim. Tá. Tá dando certo. Por que a gente tem que mudar? Meu Deus do céu. Aí vem uma pandemia e faz... né? E aí a gente é forçado a inovar. É ou não é? Procure, gestor, oportunidades. Olhe para fora. Olhe para os seus concorrentes. Olhe para os seus colaboradores, parceiros. Olhe para outros mercados. O que está acontecendo no mundo? Olhe para fora. Busque formas inovadoras de melhorar. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre. Corra riscos. Experimente. Experimente. Você não deve pensar em fazer grandes mudanças. Não. Você tem que fazer devagarzinho. Vai fazendo pequeno, vai testando, vai errando rápido e vai aprendendo. Você precisa manter a tua equipe engajada, gerando experimentos interessantes e aprendendo rápido, com vitórias pequenas, mas que acontecem ali rapidinho. Então, um projeto de inovação, ele tem que ser vivo dessa forma. Você precisa ter vitórias pequenas. Opa, erramos. Não, como é que a gente faz? É assim, vamos mudar. Vamos aprender rápido. Desafie o processo. Não tome ele como pronto. Receita. Não tem receita. É seu papel, gestor, desafiar o processo. E aprender junto. Não deu certo isso aqui, né, gente? Não. E aí? Né? É isso, a gente tem que ocupar esse espaço de dizer para a equipe, gente, isso aqui não está legal. E aí, quais são as ideias? Vamos seguir, Ju, para o próximo comportamento, tá? Enable others to act. E aí, eu vou tomar o maior cuidado, porque já dá aquela vontadezinha de falar empoderar. E aí, eu estou tão incomodada com essa palavra ultimamente, empoderar. Quem é você para me empoderar? Eu tenho poder, né? A potência, né? Estou muito incomodada com essa palavra ultimamente, em N contextos, mas
O que isso aqui quer dizer? Enable others to act. Abra espaços para as pessoas atuarem. Fomente a colaboração. Construir círculos de confiança. Facilite a formação do vínculo, do relacionamento. Porque é nele que toda mudança para melhor acontece. Fortaleça as pessoas, aumentando a sua motivação, a sua determinação e desenvolvendo as suas competências, sim. Então, veja, até as imagenzinhas ali são uma ilustração, são ilustrações do livro, tá? Estou trazendo para vocês aqui diretamente do livro, do Posner e do Kouzes. Todo mundo quer participar. Não tem isso de um super gestor que resolve todos os problemas da escola. Então, abra espaço para isso. E aí a gente vai agora para o quinto comportamento, que eu tenho que dizer que é meu favorito, porque sem ele os outros caem por terra, tá? Encourage the heart. Encorajar o coração. Olha, encorajar o coração, né? Ficou meio esquisito em português, mas... Gente, sem isso aqui, esse é o caldo, tá? O caldo cultural, tá? Da coisa toda dar certo. É você se sentir importante. Se você não se sente importante, se você não se sente apreciado, seu coração afunda. Para que eu estou aqui, né? Então, líder, você tem que buscar fazer isso nas suas ações todo dia. Reconhecer as contribuições. Mostrar a apreciação pela excelência individual. Celebrar as pessoas na comunidade. Mostrar que elas são importantes. Encourage the heart. É isso aí. Celebre os valores e as vitórias. E crie um espírito de comunidade. Esse é o tecido social que a gente precisa recuperar agora. Esses 5 comportamentos são pistas para você, gestor, fazer uma autoanálise. Eu pedi que vocês fossem fazendo aqui um a um. Está aqui mais um para vocês fazerem. Quando foi a última vez que você se engajou nesse comportamento aqui de encouraging the heart? Pensa um minutinho, antes de eu continuar aqui. E aí a gente vai abrir um pouquinho para um bate-papo, comentários, perguntas. Pensa um pouquinho. E compartilhe com a pessoa que está do seu lado. Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar um pouquinho das angústias e perguntas, enfim. Vou passar no finalzinho, tem em português. Excelente. Muito bom. Agora, nós já vamos chegar lá. Pensou aí um minutinho? Quando foi a última vez que você encorajou o coração? E o seu também, é importante, né? Porque a gente está falando, gente, aqui, né, de os alunos estão sofrendo, né, os professores estão... E os gestores, quem é que toma conta de nós, né? A gente tem que se juntar também na nossa rede. Da mesma forma que você abre espaços para os professores terem as suas comunidades, nós, gestores, também precisamos contar uns com os outros, né? Então, a gente viu isso acontecer na nossa escola, muito forte, essa união, né? É chorar as pitangas mesmo, gente. Tem que ter espaço para isso, né? Passa para mim, Ju, por favor. Eu queria compartilhar com vocês, lá na Casa Thomas Jefferson, como gerente acadêmica, eu trago uma preocupação muito grande, né? Esse livro foi nosso objeto de estudo na minha especialização na University of Rhode Island, Digital Literacy. E foi um achado para mim, foi uma vivência muito transformadora para mim. E fez muito sentido para mim, transformou, quer dizer, me sedimentou muita coisa, né, assim, no que eu
vinha fazendo, me proporcionou lapidar muita coisa como gestora. E eu quis trazer isso para vocês aqui hoje, porque eu acho que o momento está pedindo por líderes que sejam capazes desses 5 comportamentos, né? O que vocês estão vendo aqui agora são os 3 princípios que norteiam todo o trabalho que nós fazemos na Casa Thomas Jefferson. Então, se você está aqui também, veio conhecer o TB for Schools, né? Esses princípios norteiam tudo que nós fazemos. São eles. Nós construímos sobre as nossas forças. Isso é muito importante. Isso conecta e ativa o senso de potência de cada um de nós. A gente tem um monte de defeito e um monte de fraqueza. Tem sim. Mas a gente tem um monte de bright spot e de força. E o seu professor, o seu aluno, está clamando para que você encontre neles essas forças. Então, esse é o primeiro princípio que norteia tudo que a gente planeja para a nossa comunidade escolar. O segundo é que, e principalmente para os professores aqui, nós somos líderes da nossa aprendizagem e do nosso desenvolvimento. É isso que a gente espera. Protagonismo. Então, se a gente está falando de desenvolvimento profissional, conversando com profissionais, com adultos, ele precisa ter essa consciência. Ele é dono do desenvolvimento dele. E a gente espera isso dele. Que ele lidere, que ele seja protagonista nesse processo. E, por último, nós somos aprendizes juntos. Todo mundo tem o que aprender. Todo mundo. Você pode ter 5 doutorados. Você vai ter o que aprender. Se você acha que não tem, morreu. Deita e morre. Né? Esses são os princípios que nós, na Thomas, baseamos todo o trabalho que a gente desenvolve. Eu, particularmente, com o nosso sistema de capacitação de professores. Estou super aberta para conversar com quem quiser sobre o nosso Teacher Growth Assessment System. E eu queria trazer para vocês esses 3 princípios. Acho que foi importante. Ju, pode passar para mim, por favor? Eu queria aqui, com essa foto, deixar registrado um agradecimento às minhas amigas. Elas estão aqui felizes da vida. E numa esperança de que a gente volte a ter mais disso. Nas nossas escolas, né? Nas nossas casas, no nosso dia a dia, nós, gestores, com os nossos professores, né? Mais olho no olho, mais sentar junto, mais fazer com as mãos, né? mais calor nas mãos. A gente precisa disso. Calor nas mãos e calor no coração. A gente precisa disso. Nossos alunos, as famílias, os professores e os gestores também precisam disso. Então, fica aqui o meu agradecimento às meninas. Pode passar, Ju, por favor. Aqui está a primeira referência, eu prometi para vocês referências, tá? Então, se você pegar o QR Code, você vai ser levado para o site. Opa, deixa eu sair aqui. Microfonia. Esse é o site do Will Richardson e da Homa. Big Questions Institute. Esse aqui, ó, quem é bom de inglês, quem está aprendendo, ótimo para você exercitar. É excelente, muitas reflexões muito atuais. Muito provocadoras, assim, de pensamento, para incomodar mesmo. E uma das coisas que eles trazem, gente, a gente não pode perder o que a gente aprendeu em 2 anos de pandemia. A gente não pode fingir que nada aconteceu, as perdas foram muitas. Perdeu-se projetos, perdeu-se emprego, perdeu-se vidas. A gente não pode voltar achando que está tudo como sempre foi. Então, a gente precisa estar nesse lugar de entender o que a gente precisa retomar agora, de que maneira. Guardem para vocês os 5 comportamentos. E aí eu vou para a próxima referência, que é o livro, tá? Então, o livro é esse aqui, existe uma tradução já para português. E eu volto a dizer, gente, e não é pouca coisa não, tá? É o livro definitivo de liderança. Eu recomendo a todos os líderes que eu conheço. Leiam o livro e aprofundem. Façam um clube de leitura e tricô com seus gestores. Tá?
realmente transformador, tá? É uma leitura transformadora. Eu acho que todo líder precisa ter essa leitura. Então, vou deixar aqui um tempinho para vocês pegarem a referência. Quem quiser se aventurar no livro em inglês, The Leadership Challenge, é realmente, assim, de grande valor. Conseguiram pegar direitinho o nome do livro? Bom, esse aqui é o fim do que eu planejei como um talk para vocês. Eu fico aqui à disposição de vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Qualquer coisa que vocês queiram compartilhar, fiquem à vontade. Ali está o meu e-mail. Por favor, drop a line, send me a message. Eu adoro me conectar com gestores, com professores, tá? Estou sempre acessível, gosto muito da troca. A gente precisa trocar mais enquanto líderes, tá? E fico à disposição de vocês. O meu muito obrigada de coração. E vamos recuperar este tecido social juntos, gente. É isso que a gente tem que fazer de novo, tá? Estamos recomeçando. Muito obrigada.